Meus irmãos, boa tarde. Mais uma oportunidade de estudo, mais uma possibilidade de procurarmos entender a qualidade do que o ensino dessa doutrina nos passa, para que nós possamos praticar em nossas vidas diárias, segundo as leis de Deus, viver o melhor possível, fazer o melhor possível, amar acima de tudo, que é o que a mensagem que Jesus trouxe, como sendo as leis de Deus para nós. Então vamos aproveitar a tarde, estudar junto com a nossa irmã Sueli, que vai passar a doutrina para nós, e com bastante esforço e qualidade, pela capacidade que ela tem, didática, de passar as informações da doutrina, e todos nós assimilamos bastante. Vamos rogar a Deus e agradecer a possibilidade do encontro, que mais uma tarde estejamos aqui, encarnados e desencarnados, buscando um pouco mais de conhecimento, para que possamos pôr em prática na nossa vida, sendo melhores a cada dia, vigiando nossos pensamentos e ações. Graças vos damos, Senhor, e que essa tarde de estudo seja proveitosa para todos que aqui se encontram. Graças a Deus que assim seja. Vamos ouvir nossa irmã Sueli. Boa tarde para todos nós, que a gente consiga assimilar os ensinamentos do Mestre, que hoje nós trouxemos aí a mensagem de Jesus para a gente analisar. Nós estamos aí na semana do Natal, e o Natal realmente se transformou numa festa ruidosa, numa festa regada a muito luxo até, muita coisa, e foge muito dos objetivos dessa festa, né? Nós temos duas festas ligadas, temos essa e temos a do Ano Novo, né? Então a gente podia deixar esse ruído todo, esse luxo para quem gosta muito, para outra, né? Comemoração a um ano novo, que de novo não tem nada, é mais um ano, né? Novo ele só será se a gente mudar, se a gente se transformar e fizer coisas novas. É apenas uma mudança no calendário, mas, assim, no aspecto psicológico, conta muito. Né? É um ciclo que se fecha, um ciclo, uma viagem da Terra em torno do Sol, né? Durando 360 dias e 6 horas. 365 dias e 6 horas, então realmente é assim uma oportunidade da gente pensar, da gente refletir, uma série de coisas que a gente tem aí para pensar, né? Mas a mensagem de Jesus, ele veio para cá, essa festa comemora essa vinda dele, mas que já pelos historiadores está provado que não foi em dezembro, não foi em 25 de dezembro, não foi em 25, muito menos em dezembro. Há historiadores que falam que ele nasceu em abril, né, pela contagem, mas isso não importa, porque datas não importam. O que importa é o nosso envolvimento emocional e sentimental com as datas. Né? Muitas vezes a gente comemora, né, uma coisa durante muito tempo, é feliz naquela comemoração e depois vai ver que não é, né? Não é assim. Antigamente os registros eram tão complicados de registro de batismo, né? De batismo não, minto, de nascimento, e muitas vezes depois ia se perceber que a data era completamente diferente da data do nascimento. Né, o registro foi feito depois, e aí as pessoas comemoram na data errada, e assim vai, né? Não tem a menor importância isso. O que importa é o sentimento que envolve, né, essas comemorações. E o Natal é a melhor época do ano. Segundo os espíritos, é a melhor época do ano para que eles se cheguem a nós, para que eles alcancem o nosso coração. Porque nós estamos mais abertos à solidariedade, à compaixão, à caridade. Muitas campanhas são feitas, né, nesse Natal, e nós acabamos por nos envolver nisso tudo, mas ao mesmo tempo esquecendo, quando passa
né, o Natal que entra o ano, a gente esquece disso tudo, volta a nossa vidinha normal e aquela reflexão vai ficar lá para o fim do ano, para ver o que a gente fez, o que não fez. Aí nós vamos nos dar conta que não fizemos a metade das coisas que durante esse tempo, né, de amor e de mensagem natalina a gente se propôs a fazer. Mas é assim mesmo, faz parte. Faz parte do nosso nível de evolução, da nossa vida num planeta de provação e expiação, da nossa inferioridade. A gente só precisa fazer um esforcinho maior para poder realizar aquilo que a gente pensa e tem vontade. O primeiro, às vezes, nunca vai, né? Sei porquê, mas é assim. Passou demais. Eu acho que deu uma passadinha, mas vamos lá. No Evangelho segundo o Espírito... Não, passou e é importante o que passou. Não sei porque está pulando aqui, ó. Tá vendo? Está dando um pulinho aqui. Oi? Está pulando um. E eu não quero... Ah, chegou. Pediram a Oscar Niemeyer para dizer em uma palavra o que é a vida. E ele respondeu: solidariedade. O homem que viveu como viveu tantos anos, uma vida longa na Terra, um excelente profissional, e se ele teve isso aqui, né, como o exemplo da vida para ele, né, a palavra, o que define para ele a vida, com certeza fez muita coisa boa para muita gente. Só que como a gente aprende na doutrina espírita, não adianta a gente fazer e ficar trombeteando, né? Provavelmente fez muita coisa boa além da sua profissão, na sua vida, com trabalhos voluntários. Eu acredito que tenha feito, porque foi uma pessoa de uma sensibilidade muito grande e deve ter auxiliado realmente muitas pessoas dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, até por definir a vida dessa maneira, solidariedade. E não tem outro jeito. Na semana passada, abordamos aqui sinais dos tempos e vimos que catástrofes, desastres, seja o que for, não caracteriza sinais de tempos chegados, de forma nenhuma. Os tempos chegados são caracterizados pela mudança de postura, pela mudança de ponto de vista nosso da sociedade, pela nossa preocupação, né, com as coisas espirituais. E a geração nova que está chegando está mostrando muito isso para a gente. Não todos, porque nós estamos recebendo crianças intelectualmente muito desenvolvidas, mas também pouco moralizadas. Então é a chance, é a oportunidade que Deus dá a cada um de resgatar o seu passado, de exercitar a sua bondade, a sua solidariedade, a sua compaixão. E terminamos com aquela crônica do Cortella, cooperar para não exaurir. Né? Então, nós estamos envolvidos com a questão da solidariedade, que é a ponte segura para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a nossa paz, né? Para o nosso céu, porque céu e inferno é uma questão de mente, né? De estado mental. Então, para que a gente esteja no céu, para que a gente esteja em paz, nós temos que também ter isso aqui, né, como sinônimo aí de vida para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz o seguinte: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Então Jesus não veio destruir nada, né? Ele só substituiu os mandamentos, usei mal o termo, substituiu não, resumiu. Porque
todos os mandamentos, toda a lei de Moisés, né, escritas, impressas naquelas tábuas que ele trouxe, foram resumidos em 2. Então Jesus não veio destruir, apenas ele veio modificar uma mentalidade que Moisés assim divulgou de um Deus punitivo, porque era uma época difícil, era uma época em que só respeitava, né, aquele que era punido de alguma forma. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido, era aí a lei de talião, né, a lei pelo semelhante. Então Moisés trouxe essa lei, e veio Jesus a seu tempo não destruir essa lei, apenas mostrar que não era uma punição, era apenas uma oportunidade de reajuste emocional, trazendo uma lei, né, e mostrando um Deus amoroso. Então Jesus veio trazer isso, veio ele mesmo, sempre lembrando, não é o único filho de Deus, porque está lá, né, muita gente fala, Deus enviou seu único filho. Ué, nós somos filhos de quem? Né? Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Apenas Jesus já estava, assim, aperfeiçoado para a terra, mas não aperfeiçoado para o universo. Jesus veio, então, com uma prova muito grande. Né? Ele não veio espiar nada, porque Jesus já estava acima disso aí. Expiação é para quem erra. Né? Jesus já estava acima desse mal aí, que nós ainda estamos envolvidos. Jesus era relativamente perfeito com relação à terra. Então, com a relação à terra, ele era perfeito. Mas ele não era absolutamente perfeito, e ele, como todos nós, estava na época e está ainda em evolução. Porque nós não vamos parar, nunca somos imortais. Então Jesus trouxe uma prova muito grande para ele cumprir aqui nessa terra, para mostrar a soberania do bem sobre o mal. Mas não através de espetáculos, através de mágicas, né, daquilo que as pessoas considerariam milagres, embora tenha feito tenha realizado alguns fenômenos que na época foram prescritos como milagres, mas a gente sabe, a ciência já provou que não foram milagres. Milagre é o que não pode ser explicado, e o que Jesus realizou podia ser explicado. E ele disse para cada um de nós, vós sois deuses. Nós é que não sabemos disso. Então não usamos toda a nossa capacidade, principalmente a capacidade de amar, que a gente ainda não aprendeu a amar do jeito que ele amava e do jeito que ele veio ensinar para cada um de nós. Então ele foi realmente a figura mais importante que passou, né, por essa terra aqui, trazendo essa grande prova de mexer com o coração dos homens, de amolecer o coração da humanidade. E ele teve grandes decepções. A maior de todas foi não o seu sacrifício na cruz, mas a maior de todas foi ver que a sua mensagem não foi incorporada por nós aqui na terra, né? O que o levou, inclusive, ao sacrifício. Então, isso foi a grande dor de Jesus. Então, Jesus falhou na sua prova? Não, de forma nenhuma. Jesus não falhou, ele foi o grande mestre, então a sua prova estava pronta, ele veio dar o seu testemunho e deu, mas nós fomos alunos reprovados, né? E não absorvemos aquelas grandes lições do mestre. Quanto à lei de Moisés, ele as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, reduziu-as a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Então a gente pode ver isso aqui, o resumo dos 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos que chegaram para a gente no imperativo negativo, que trouxeram para nós o que nós não devíamos fazer. Então o que nós não devíamos fazer,
né, resulta não fazendo em amar o próximo como nos amamos, e a Deus acima de todas as coisas, como o Pai que Ele é, misericordioso e que nos ama incondicionalmente. Do jeito que a gente é, Ele nos ama e vai nos dando as oportunidades da gente crescer, da gente se reajustar e fazer jus a essa filiação divina. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Em sua missão divina, ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Mas que reino? Aonde está isso? Né? Aonde está esse reino? Todos nós queremos alcançar. E ele então veio mostrar o caminho que a esse reino conduz. E os meios de se reconciliar com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. E ele sempre, o tempo todo, mostrando que o meu reino não é desse mundo, porque nesse mundo a gente vê que impera o mal. E não pode reinar o bem, porque já que Jesus tem o reinado bem, não pode reinar o bem num local onde a maioria dos espíritos é voltado ao mal. Então, que temos todos que nos trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento para alcançar esse reino que está dentro de cada um de nós. Porque nós temos a essência do bem. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas a sua imagem e semelhança. Então, essa imagem e semelhança nos mostra que somos capazes de ser bons, muito bons. Só nos resta fazer um esforço e trabalhar para isso acontecer. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral que há de renovar o mundo. Essa daqui, ó, essas todas, né? Aproximar os homens e torná-los irmãos, fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum e transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, isso aqui é essa sublime moral. E o Cristo deu esse exemplo em todo o trabalho dele. Eu até trouxe aqui, porque eu copiei um pouquinho, mas eu pretendo ler esse livro, porque realmente ele deve ser muito bom. Augusto Cury, aquele médico psiquiatra, ele lançou um livro, O Homem Mais Inteligente do Mundo, porque ele conta que ele era ateu. Na faculdade ele era ateu, passou por depressões, por problemas, começou a refletir. Aí foi quando ele resolveu fazer psiquiatria, até para poder se ajudar. E ele então começou a questionar essa coisa do ateísmo, de Deus, e por que uns creem, outros não. E ele começou então a estudar, porque Deus parece que está distante de nós, né? Assim, a gente não vê, a gente não compreende, a gente não sente, parece que está distante de nós. Mas ele então se apegou à figura de Jesus, ao homem Jesus, já que ele ouvia falar, como todos nós, que era o único filho de Deus. Então ele quis estudar esse homem e ver, através dele, se ele podia encontrar Deus, que essa era a meta dele. E ele levou 20 anos estudando o Jesus da história, o homem Jesus, o Jesus do mundo, o seu comportamento, as suas atitudes, tudo que ele fez naquele tempinho ali que ele andou pela terra, dos 30 aos 33, quando ele ficou mais, né, assim, em evidência na sua pregação, na mensagem que ele viera dar. Então ele estudou isso e ele viu que este homem realmente foi um homem mais importante da terra. Ele diz o seguinte, que ele não cabe no imaginário humano. Nós não conseguimos imaginar, né, a potencialidade desse homem na terra. O que foi isso?
né? Ele, então, não cabe, são palavras dele, não cabe no imaginário humano. E ele reparou uma outra coisa no comportamento de Jesus. Jesus se reunia com assassinos, com gente da pior espécie. Ele nunca fez discriminação de absolutamente ninguém. Ele não fazia escolhas, ele se sentava à mesa com todos. Ele não fazia restrição. Ele se aborreceu no templo com os vendilhões. Né? É o único momento que a gente, pela história, a gente sabe que Jesus mostrou um pouco da sua ira, né, mostrando que ele era humano e que ele sentia também essas coisas, né, mas em defesa da grande causa dele, né, que era ensinar o amor e as coisas da espiritualidade. Então ele diz que ele ficou surpreso estudando, de acordo com a sua profissão, né, com a psiquiatria, com olhos, né, de análise que ele sabe muito bem fazer, o apostolado de Jesus, e ele ficou surpreso com aqueles jovens, quando Jesus começou a embarcar aqueles discípulos, aqueles apóstolos. Porque psiquiatricamente era um pior que o outro, no comportamento deles. Né? Ele com olhos clínicos, ele viu. Então eu coloquei que ele citou 4, só 1, 2, 3, 5. Ele disse que Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. Que se ele estivesse nos dias de hoje, uma criança como ele, né, um jovem como ele foi, os professores passariam distante e correriam dele. Porque seria um problema seríssimo. Né? Haja remédio, né? Como é que é o nome, Valzali? Daquele remédio que eles dão para as crianças hiperativas, que foi considerado, inclusive, um veneno para as crianças, mas que andou na moda aí, que eu nem sei o nome daquilo. Ritalina. Haja Ritalina para dar para Pedro. João, ele disse que era bipolar. Ora ele era calmo, tranquilo, aceitava, e ora ele se voltava contra aquilo que Jesus fazia, contra as pessoas que não aceitavam Jesus, ora pacífico e ora extremamente bélico. Ele diz que Mateus era muito corrupto no estudo que ele fez, e que se fosse hoje, ele falou que ele estaria na Lava Jato. Ele estaria na Lava Jato hoje, Mateus. Tomé, ele falou que era paranoico e inseguro. Era a classificação psiquiatra de Tomé. Judas, um dissimulado, né? Um falso e um dissimulado. Tanto que quando Jesus recebe o beijo de Judas, ele falou, Judas, aqui veio. Ele falou isso para Judas, né? Há quem diga que em algumas traduções que ele teria dito para Jesus, melhor seria se não tivesse nascido. Né? Então, Judas, a que veio, é a que mais chega mais próximo do que ele parece ter dito a Judas. Então, que homem é esse que reuniu essas criaturas cheias de problema para aquela missão tão importante? Né? Para aquela missão tão importante. Nós classificaríamos esse homem de doido, né? De perturbado, um subversivo mesmo, né? Pensaríamos dele o que o mundo está pensando do Trump, lá em Nova York. Formando aquele governo dele com cada doido maior que o outro, né? Então a gente fica pensando, gente, qual era o objetivo de Jesus? Era exatamente isso. Transformar pedras brutas em obras-primas, que foi o que ele fez. Então a maior bênção e a maior lição de Jesus foi isso, foi juntar aquelas pessoas, tanto que ele sabia que cada um, ele falou que Pedro negaria 3 vezes. Ele falou isso para Pedro, ele conhecia cada um deles. E mesmo assim, ele os quis perto dele. Isso é uma grande lição para nós, que a nossa tendência é afastar as pessoas que nós julgamos não serem dignas, né? Que nós julgamos ser nocivas à nossa vida. A nossa tendência é essa, mas nós não somos Jesus, né? Não estamos com essa bola toda. Então, realmente, Jesus foi, segundo ele, o homem mais inteligente da Terra e o que mais realizou. E não é
por acaso que lá na 540 lá, qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós? E está lá Jesus, né? Então essa foi a grande moral aí. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então a gente vê quando ele diz aqui, ó, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso não é de graça, não. Tem um preço. Qual é o preço? Está aqui, ó. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então tinha um preço a se pagar. E o preço a se pagar era o amor. Esse era o preço. Por isso que ele disse que era suave o seu jugo. Né? Então não era assim de graça. Eu vou lá e vou abrandar a minha aflição. Não. Jesus não morreu para nos salvar, dando a vida e salvando a gente todos os nossos pecados. Não. Ele morreu fisicamente, mostrando o que era para se fazer para alcançar o reino de Deus. Né? E ele disse isso, deixou isso bem claro no Sermão do Monte, né? Com as bem-aventuranças, que reúne toda a mensagem do Mestre. Então está aqui, ó, seu jugo é a observância dessa lei. Mas o seu jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então tem um preço para as nossas aflições, tem um preço para as nossas dores, para a gente se livrar disso. O preço é esse, é amar. É amar e sermos tolerantes, sermos caridosos. Então isso aqui tem vindo muito aqui para cá, nas nossas reuniões, dos domingos também. Qual o verdadeiro sentido, então, da palavra caridade, como entende Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, isso aqui é o que resume a caridade. Não é dar só o pão a quem tem fome, a roupa a quem não tem o que vestir. São coisas materiais que são importantes também. Tão importante que Jesus exemplificou isso todo o tempo, né? Como nas suas pregações, a maioria delas envolvia alimento físico também. Ele pregava muito sentado à mesa com todos. Então ele mostrava, a Santa Ceia mostrou o pão e o vinho. Né, o vinho, a vinha representando o espírito e o pão representando o elemento material. Então ele é importante, nós aprendemos isso com Jesus, mas ele todo o tempo mostrou que a caridade não é só a parte material, e principalmente isso, ó, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aqui está incluído todo o processo, né, de definição de caridade. Karl Albrecht introduz a questão da inteligência social em toda essa, em todo esse contexto, né, de solidariedade e respeito. Ele eu não sei se eu cheguei a ler alguma coisa que ele tinha morrido ano passado, ano retrasado, não sei. Ele criou a rede Aldi de supermercados de desconto. Ele, em 2012, foi considerado o homem mais rico do mundo. Mas ele era um grande escritor e um homem generoso, extremamente generoso e preocupado com o semelhante, né? Então, ele escreveu o seguinte: ele envolveu a questão da inteligência social nos relacionamentos humanos, uma compreensão básica das pessoas, uma espécie de consciência social estratégica, um conjunto de técnicas para bem interagir com elas, para poder se relacionar bem com as pessoas no mundo, né? Obedecendo aí o princípio da caridade e da solidariedade. Distingue dois tipos de condutas que nós temos aqui no mundo: comportamentos tóxicos e comportamentos nutritivos. Comportamentos tóxicos são atitudes nossas que fazem que os outros se sintam desvalorizados, inadequados, intimidados, furiosos, frustrados ou culpados, até mesmo na hora de ser caridoso.
A gente tem que ter muito cuidado, até nesse momento, para não humilhar a pessoa, para não diminuir a pessoa, não torná-la culpada da sua própria situação. Né? Então, seria esse o comportamento tóxico. E comportamentos nutritivos são os que permitem que os outros se sintam valorizados, capazes, queridos, respeitados e apreciados por todos. Então, ele resume o nosso comportamento no mundo a esses dois aqui. E a gente vê isso realmente acontecer, né, nas nossas relações sociais. Descreve, então, 5 habilidades que caracterizam a inteligência social. Ele, além do que ele era, né, nas redes, no supermercado, ele era escritor. Então, ele se dedicou muito a essa parte humanitária. E ele descreve, então, essas habilidades que a gente tem que ter e que caracterizam essa inteligência nossa no lidar na sociedade, né? Ser capaz de entender as pessoas e seus sentimentos em diferentes situações. Ser acessível, transmitir proximidade, confiança e amabilidade. Ser sincero consigo mesmo e com os outros, pois quem é fiel a si mesmo ganha o respeito dos demais. Saber expressar claramente os próprios pensamentos, opiniões, ideias e intenções. Ser capaz de conectar-se com o outro, de harmonizar pensamentos e sentimentos nas relações interpessoais. Isso aqui resume a caridade como entende Jesus. Né? Isso aqui é o nosso, é o que deveríamos ter, é o comportamento nutritivo que nós temos que ter com as pessoas, né, na sociedade em que nós convivemos. Escolhemos um carro de determinado modelo, compramos roupa de certa grife, temos preferência por alguns artigos. Nessa época, então, as pessoas ficam enlouquecidas na rua, né? Aí ficam numa tristeza porque não podem trocar a geladeira, porque não podem trocar o fogão, porque não pode trocar o carro. Agora, então, que não está podendo, né? Pensionista e aposentado está perdido. Nem recebeu, né? Se pensar em trocar a toalha da mesa, já não pode. Porque tem que se preocupar em ter alguma coisa para botar em cima dela. Deixa a toalha para lá, né? Então, realmente, a gente está numa situação assim, bastante complicada. Mas muita gente se preocupa. E fica numa tristeza quando não consegue comprar uma coisa de grife. Chora porque não pode ter aquilo. Então, e sai fazendo propaganda, né? Faz questão que aquilo apareça bem, o nome assim. Bota até a etiqueta para o lado de fora, quando não tem. Porque normalmente elas vêm já pelo lado de fora. Aí a gente sai fazendo propaganda daquela marca e não ganha R$1. Pelo contrário, pagou uma fortuna para aquilo. Né? Enquanto que aqueles que fazem propaganda enchem o bolso de dinheiro. Quem faz propaganda, né, ganha uma fortuna para colocar o nome dele lá. E a gente gasta uma fortuna fazendo essa propaganda de graça. Ah, porque se fulana usa, eu tenho que usar. Fulano usa, eu também tenho que usar. Então, realmente, ainda nós somos assim, isso faz parte. Né? Faz parte aí do nosso nível de evolução. Mas, marcas e selos de qualidade não são algo exclusivo a produtos. Vale a pena aqui está faltando um acento, né? Vale a pena nós fazermos algumas perguntas. E eu? De que marca sou? O que vendo aos outros? Que imagem eu projeto? Então, qual é a minha marca? Será que é uma marca de grife? Nessa hora, a marca de grife vai valer. Qual é a grife? A solidariedade, a caridade, a compaixão. Essa é uma marca de grife. Será que eu estou transmitindo isso? Estou fazendo propaganda disso? Então, quem aborda muito bem isso é Nilza Arquez, que é uma escritora espanhola, e ela escreveu um livro intitulado E você, de que marca é? Assegura que a marca pessoal se constrói de dentro para fora, nunca o oposto. Não depende da roupa que vestimos ou de imitar outras pessoas, mas de transmitir valores autênticos. Né? Isso realmente, com isso nós temos que nos preocupar. Com isso a gente tem que
pensar, preocupar muito com essa situação. O que nós estamos distribuindo aí no mundo? Né, com a nossa vida, né, com o nosso comportamento, com as nossas relações. Pesquisas científicas descobriram que realizar atos de caridade e cooperação contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico. O cérebro da pessoa que faz o bem se comunica melhor com a medula óssea e o baço, onde são produzidas as células que combatem as infecções. Isso é uma coisa séria, essa pesquisa, ela está no mundo inteiro. Né? Então, aqui, as células, né, que o baço produz isso, e a gente precisa dessa imunidade. Às vezes a gente fala assim, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Como que eles, o Chico Xavier, com aquele hospital lá, né, da Hanseníase, e ele fazia visita, como que eles não pegavam nada? Madre Teresa tratou daquelas pessoas também com Hanseníase. O Chico não era Hanseníase, era Fogo Selvagem, né? Que ele tinha um hospital de Fogo Selvagem. E ela de Hanseníase, ele não discriminava ninguém, botava a mão nas pessoas. A Irmã Dulce pegava no colo aquele povo lá da rua. Madre Teresa, aqueles indianos sofrendo na rua, todos já caindo em pedaços. E ela nunca teve medo, ela tinha uma resistência. Por quê? Porque o sistema imunológico dela era altíssimo. Por causa disso. Então, foi por causa dessas pessoas, desses modelos nobres, né, de comportamento, que essas pesquisas foram feitas, porque essas pessoas não pegavam essas coisas. E ela era frágil. Ela tinha outros problemas, todos eles, os três, Chico, Irmã Dulce e Madre Teresa, cheio de problema, também de saúde, mas não pegavam aquelas doenças que eles tratavam, que eles olhavam, ela acariciava as pessoas do jeito que eles estavam. Né? Então, a gente vê como é isso aqui. Descobrir que realizar atos de caridade e compreensão contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico. É a grande vacina. É a grande vacina que a gente pode tomar. Em um estudo feito na Universidade de Harvard, o psicólogo David McClelland pediu a alguns estudantes que assistissem a um filme sobre Madre Teresa e seu trabalho com os doentes e os necessitados de Calcutá. Depois da sessão, a saliva dos estudantes foi analisada e descobriu-se um aumento da quantidade de imunoglobulina A, anticorpo que ajuda a combater infecções respiratórias. Só naquele momento, só durante aquela visualização, já encontraram essas células, já encontraram essa modificação nas pessoas. Então, o que é uma vida de caridade e de assistência, né, voltada para o próximo? É uma vida de saúde, é uma vida de resistência a doenças, a infecções e a tudo. Porque as pessoas, até porque Deus se serve de instrumentos na Terra e esses instrumentos somos nós. Então, há que se ter realmente um cuidado, né, muito grande para que esses instrumentos permaneçam na tarefa de auxílio, né, na tarefa da caridade. Quanto menos pensamos nos próprios problemas e necessidades, maior será o nosso bem-estar. Para isso, basta transferir a nossa atenção para as outras pessoas. Se nos colocarmos a serviço do próximo, nossa ansiedade passará para segundo plano, podendo até desaparecer. Quantas vezes a gente vai, né, dar uma assistência a alguém que está precisando, alguma coisa, e a gente sai de lá leve. A gente recebe muito mais do que o que a gente foi levar. Né? Então, isso é o trabalho, é enxergar o próximo, é abrir a janela da nossa casa e ver que existe um mundo fora dela. Que existe um deserto em torno do nosso oásis. E aí a gente não consegue ser feliz o tanto quanto se poderia ser aqui na Terra. Quando se considera o ego,
quando se desconsidera o ego, fica-se mais leve para ajudar nesta transformação. Escutar mais os outros do que a si mesmo. Colocar sua energia em questões que beneficiem o grupo, uma ação cultural, uma iniciativa solidária, uma festa surpresa. Parar de falar de seus problemas, já que isso implica repeti-los também a si mesmo, o que só os reforça. Em vez de se preocupar, se ocupar. Porque preocupação, como a gente viu, não resolve nada. Ser útil aos outros. Nada traz mais satisfação, nem reforça mais a autoestima. Ser útil aos outros. O único objetivo da vida é fazer o bem. É para isso que a gente tem que pensar. E nós temos uma capacidade para isso. Tem até aquela historinha que conta, aquele mendigo que estava sentado no caminho, né? Numa altura lá da estrada, do caminho, em cima de um baú. Aí passou um viajante e pediu ajuda a ele. Aí ele falou, eu não tenho nada, eu sou um mendigo, eu não tenho nada, você deve ter mais do que eu. Ele falou, não, eu não tenho nada. Eu estou pedindo alguma coisa a você. Não, mas eu não tenho nada para te dar. Mas você está sentado em cima desse baú. O que tem dentro desse baú? Ele falou, não tem nada. Ele só serve mesmo para eu sentar em cima. Aí ele falou, mas você já olhou? Você já olhou dentro desse baú? Você já procurou ver o que tem aí dentro? Ele falou, não tem nada, não adianta olhar, não tem nada aqui dentro. Aí ele falou, então vamos ver. Levanta um pouquinho e vamos ver o que está dentro desse baú. Aí, quando abriram, o baú estava abarrotado de barras de ouro. Né? Isso é uma alegoria para explicar o ouro que nós temos dentro de nós e que a gente não acha, que a gente não vê. Porque a gente não tira a tampa, né? Nós temos uma capacidade de ajudar o próximo, nós temos uma capacidade de benevolência, que é ir ao encontro da necessidade, que a gente nem imagina. Nós somos capazes, nós temos muita coisa boa, nós temos muito bem dentro de nós. A gente só não tira a tampa e não vê isso, né? Porque nós somos filhos de Deus, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Isso significa que nós temos o bem implantado em nós. Então a gente precisa tirar a tampa e ver o tanto que nós somos capazes de ajudar. O tanto que nós somos capazes de nos sensibilizar com os outros. Todos nós temos processo empático. Só precisamos encontrar isso em nós. E basta querer, que a gente encontra. Quando fazemos algo por alguém, pelo simples propósito de ajudar, sentimos um enorme sentimento de tranquilidade e bem-estar nos invadir. Da mesma forma que exercícios vigorosos liberam as endorfinas do cérebro, fazendo um enorme bem físico, os atos de amor liberam o equivalente emocional. Não necessitamos nem de um muito obrigado. Na verdade, não é necessário nem que a pessoa saiba o que fizemos por ela. Não é necessário. Assim a gente desobriga aquela pessoa. Quando a gente faz uma coisa boa para alguém, o que a outra pessoa faz uma gentileza? A outra pessoa fala o quê? Muito obrigada, as mulheres, muito obrigado, os homens. Porque isso é o verbo obrigar. Quer dizer, agora eu estou obrigada com você. Agora eu estou obrigado com você. Né? Então, quando a gente nem fala nada, nós desobrigamos a pessoa dessa gentileza recebida. Fizemos pelo simples propósito de ajudar. Porque não precisamos de esperar retribuição e nem um muito obrigado, porque a gente não fez para isso. Nós devemos fazer pelo propósito de ajudar e não de ser agradecido ou reverenciado por isso. Então, essa é a verdadeira caridade, aquela que a gente faz não esperando absolutamente nada em troca. Qualquer ajuda é bem-vinda, ainda que consideremos insignificante.
Às vezes a gente fala assim, mas eu vou fazer só isso, eu vou ajudar nisso. Isso não é nada. Não é nada para a gente, mas é muito para quem não tem. É muito para quem está no desespero. Um sorriso é o suficiente para levantar uma pessoa que está num desespero, de repente, porque ela vê que tem alguém se preocupando com ela. Um abraço é muito. É muito. Né? Então não vamos achar que o que a gente faz é pouco, não. Madre Teresa disse, certa vez, não podemos fazer grandes coisas na Terra. Tudo o que podemos fazer são pequenas coisas com muito amor. Pequenas coisas com muito amor. Quando se faz uma visita a alguém, a uma enfermaria, a um de um hospital, a um asilo, ou uma pessoa solitária, nós estamos doando o que a gente tem de mais caro na nossa vida, que é o tempo. É o tempo. E ele está sendo doado, ele não está sendo perdido, ele está sendo gasto com algo nobre. Como representa para alguém aquilo? A pessoa que não recebe visita, que não tem ninguém, como representa uma visita de alguém lá? Né? Então, a gente deve mudar nossos parâmetros de vida, nosso comportamento. A gente pode reservar um tempinho, né, para isso, para ajudar uma pessoa a passar o seu tempo, que está tão pesado muitas vezes. Né? O nosso parece que está tão leve que a gente nem vê passar. Né? Quando a gente vê, fala assim, gente, eu nem vi o tempo passar, já passou. Isso porque o tempo está leve, né? Porque se ele tivesse pesado, ele demoraria para passar muita coisa, né? Então, graças a Deus que o nosso tempo está leve, né? Mas a gente não sabe até quando ele vai ficar leve. Pode ser que daqui a pouco a gente precise tanto de uma visita, de um abraço, de um sorriso. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que está reservado para a gente para daqui a pouco, né? A gente não sabe. Então, a gente tem que pensar naqueles que já se encontram em situações, muitas vezes até de desespero mesmo. Muitas vezes, nossos planos grandiosos de fazer grandes coisas, mais tarde interferem nas oportunidades de fazer pequenas coisas agora. É muito comum ouvirmos das pessoas quando se está falando em trabalho voluntário. Quero muito fazer algo por alguém, mas agora não posso fazer nada. Um dia, quando for realmente bem-sucedido, farei muitas coisas pelos outros. E se não for? E se essa alegria não chegar, né? Se chegar ao contrário, se chegar um problema que a gente precise dos outros, ninguém vai auxiliar pensando nisso, pensando que pode precisar um dia. A gente não vai fazer nada pensando nisso, mas isso pode acontecer conosco. A gente pode estar numa situação de extrema solidão, né? Pode. Mas não é por isso que a gente vai ajudar ninguém. A gente vai já, às vezes, pelo contrário, né? Às vezes faz parte da aprovação daquela pessoa, faz tanto pelos outros e não consegue ninguém para fazer para ela. Pode acontecer. Isso faz parte da escolha de provas que ela fez, das provas que ela tem que passar nessa vida, para ver até onde vai o amor dela, né, pelo semelhante. Isso tudo faz parte desse mundo aí em que a gente se encontra. Enquanto a gente espera ser bem-sucedido, ter bens, ter dinheiro, e quando ele chega, todo mundo que vai ganhar na loteria diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro, a gente não vê nada acontecer, né? De repente faz, e a gente não está vendo. Mas é muito fácil, a gente fica esperando, e não faz, né? Enquanto a gente fica esperando, ficar bem-sucedido, há pessoas famintas nas ruas, idosos que precisam de companhia, mães que precisam de auxílio para seus filhos, pessoas que não sabem ler, pessoas desesperadas que precisam ser ouvidas, deficientes visuais que precisam de seus olhos para tornarem a sua vida menos limitada. Isso aqui foi só um pouquinho, né? Uns itenzinhos. Mas é muita coisa aqui, milhares e milhares de pequenas coisas estão por aí esperando quem as faça. Né? Por isso que nós estamos nesse mundo, para a gente aprender, porque a parte intelectual a gente já até tem, mas a parte moral está deixando a desejar nessa terra aí, né? Madre Teresa tinha razão. Não podemos mudar o mundo, mas não precisamos fazê-lo
para tornar o mundo um lugar melhor e mais bonito. Qualquer que seja a nossa situação, podemos fazer algo por alguém. Tudo o que precisamos fazer é nos concentrarmos nos pequenos atos de caridade, coisas que podemos começar a fazer agora. Qualquer coisa que possa ajudar alguém. Coisas simples, coisas pequenas. Não vamos ficar esperando fazer coisas grandes, não. Porque às vezes as pessoas que nos cercam não estão precisando de coisas grandes, não. Estão precisando de coisinha pequena mesmo. Há uma palavra que anda dormindo em nosso dicionário. A gente fala muito pouco isso aqui, compaixão. Quem usa muito são os budistas. Né? Eles têm isso como meta, né? Eles falam muito na compaixão. No nosso dicionário ocidental, essa palavra anda meio esquecida, né? A compaixão é um sentimento simpático que implica a vontade de nos colocar no lugar dos outros, tirando os olhos de nós mesmos, imaginando o que é viver as dificuldades alheias. É sentir amor por essas pessoas. É reconhecer que os problemas dos outros, sua dor e frustrações, são tão reais como os nossos, e muitas vezes até maiores. Isso é a compaixão. Né? É a benevolência para com todos, que é a caridade como entende Jesus. É ir atrás do problema. Benevolência não é ser bom. Ser bom é não fazer o mal. Mas também não fazer o bem não tem o risco de ter feito mal, mas também não tem as benesses de fazer o bem. Então a compaixão, ela está ali na benevolência. A compaixão reúne aqueles itens. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? Então, isso é a compaixão. A compaixão é algo que pode ser desenvolvido com a prática. Envolve praticamente duas coisas, intenção e ação. Não adianta só a intenção. Não adianta, a intenção significa abrir o seu coração para as outras pessoas. Mas isso não é o suficiente. É preciso também a ação, que é fazer o que puder para ajudar. Não adianta nada você receber, dar um abraço, acolher, se você não ajuda, não faz nada para melhorar aquilo ali. Às vezes a gente não está em condições, não pode, não está ao nosso alcance. Mas se tiver. Então, a compaixão, ela envolve isso aqui, né? Intenção e ação. É importante isso. Tornar-se uma pessoa mais gentil, amorosa, requer ação, logo, implica muito boa vontade. Se a gente não tiver a disponibilidade de servir, a boa vontade de servir, não adianta que a gente não vai conseguir, né, esses objetivos, não. É importante também saber, nessa questão do trabalho voluntário, de ajuda ao próximo, de solidariedade, compaixão, né, que, servir não é o esforço de uma única tentativa. Não é fazer alguma coisa boa para alguém e logo em seguida se perguntar por que os outros não estão fazendo também. Isso é muito comum nos trabalhos de assistência nas casas espíritas. Nós já tivemos aqui trabalho de assistência social. Já tivemos. Dava mais briga do que outra coisa. Né? Por quê? As instituições são compostas de pessoas. Então, o dia que uma pessoa não vinha, ou não ia à tarefa, a coisa ficava num clima, tá vendo? Fulano era só fogo de palha. Não permanece, não pega no batente. E daí é o problema do fulano. Faça a sua parte. Então é por isso que muitas vezes não dá certo. Né? Vira guerra. Até mesmo o estudo do evangelho em casa, que é extremamente aconselhado, aquilo ali às vezes vira tribunal de acusação e de inquisição. Na hora da leitura que se faz do evangelho, tá vendo aí, você não faz isso. E você também não. Gente, é muito difícil, né? As pessoas quase se matam num trabalho voluntário, muitas vezes, num trabalho de assistência, né? E
Uma vida de serviço é um processo de vida inteira, uma maneira de se pensar a vida. Isso é um projeto de vida. Ajudar, solidariedade e caridade é um projeto de vida. Não é uma ação isolada. Não é vou fazer isso agora. Por isso que Natal é todo dia. Natal não é só 25 de dezembro, não. Para as pessoas ficarem mais abertas, mais aptas à caridade, né? Não há regras para a prática do ato caridoso. Tem que brotar do coração. Olha só, coisas muito simples aqui, ó. Podem ajudar muito. Fazer uma contribuição anônima a alguém em dificuldade. Ajudar um animal. É um ser que sofre, sente o que a gente sente. Tem as nossas mesmas doenças. Aí sofre abandonos, sofre de dores nas ruas, abandonado, sendo chutado. É uma tristeza. Né? Então, é uma caridade. Jesus, em vários momentos da sua pregação, ele admirava os animais e ajudava. Teve uma vez que eles encontraram, eles estavam com os discípulos, ele encontrou um cão, já estava morto, em processo avançado de deterioração. Aí os discípulos começaram a tapar nariz e começaram a falar que cheiro, que horror, que para que isso aí. Jesus se aproximou, analisou e falou que belos dentes tinha esse animal. Né? Então, a gente não aprende, né, com a vida, com as cores, com as lições. Né? Visitar uma pessoa solitária, visitar asilos, fazer uma visita a uma enfermaria de hospital, ajudar a carregar um peso, ajudar a empurrar um carro, fazer um elogio a alguém, sorrir para alguém, abraçar alguém, tantas coisas. Aqui, ó, ajudar a empurrar um carro, não foi esse o meu caso, não. Mas eu me lembro, nunca me esqueci disso, passei um aperto enorme, era véspera de Natal, e eu passo essa festa, que é uma festa, né, mais de família e tudo, eu passo com a minha família lá no Rio. Desde que eu me entendo por gente, esse Natal é assim. E já era... o horário, a hora já estava um pouquinho avançada e eu fui buscar uma encomenda que a minha tia tinha pedido para eu levar lá na Chácara do Paraíso, um pouquinho para cima, e já era um pouquinho tarde quando eu entro no carro, o carro com o pneu furado. E eu já, quer dizer, quando eu entro, eu andei um pouquinho e vi. Olha, não apareceu uma pessoa para me ajudar a trocar aquele pneu. Eu já atrasada, eu prontinha para sair, que a gente já ia sair dali direto. Como eu precisei de uma ajuda naquela hora, mas ninguém apareceu. Pelo contrário, quando aparecia alguém que via, voltava para não pedir. Eu passei um aperto, cheguei atrasada, peguei uma chuvarada na estrada. Sabe, eu precisei tanto daquela ajuda, não veio. Seria tão bem-vinda alguém me ajudando ali. Eu sabia fazer isso, mas não era o momento para mim, né? E a gente com pressa faz mais coisa errada, né? Então isso aqui parece bobagem, mas pode ser de grande ajuda. Correr um pouquinho. Não podemos esquecer que no Natal comemoramos o aniversário de Jesus. Não podemos esquecer disso. Essa festa é dele. Onde já se viu a festa que a gente prepara não ser para o aniversariante? Ele é o dono da festa, como todo aniversariante é o dono da sua festa. Natal é o Natal dele, é o nascimento dele, né? Que é o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós. A gente não pode esquecer disso. O homem, aqui eu coloquei a fala de Augusto Cury, o homem mais inteligente da história, que transformava pedras brutas em obras-primas e que não cabe no imaginário humano. Esse é Jesus, né? Seja ele o seu convidado de honra. Ele precisa ser o convidado de honra. Mas como? Como podemos convidar Jesus? Fazemos a festa, enchemos a casa de luz, tudo bonito, tudo arranjado, mesa bonita, mesa composta, comida boa. E agora? Como convidar Jesus? Né? Nós temos aqui uma ajudinha do Papa Francisco. Não foi para esse Natal, não. Se eu não me engano, acho que foi Natal de 2014 que ele escreveu isso aqui. O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa?
Entretanto, se faz necessário o silêncio para que se consiga ouvir a voz do amor. Natal é você, quando se dispõe todos os dias a renascer e deixar que Deus penetre em sua alma. O pinheiro de Natal é você, quando com sua força resiste aos ventos e dificuldades da vida. Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal, quando chama, congrega e reúne. A luz de Natal é você, quando com uma vida de bondade, paciência, alegria e generosidade, consegue ser luz a iluminar o caminho dos outros. Você é o anjo do Natal, quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor. A estrela guia do Natal é você, quando consegue levar alguém ao encontro do Senhor. Você será aos Reis Magos, quando conseguir dar de presente o melhor de si, indistintamente a todos. A música de Natal é você, quando consegue também sua harmonia interior. O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no gesto de amor de suas mãos. Você será os votos de Feliz Natal quando perdoar, restabelecendo de novo a paz, mesmo a custo de seu próprio sacrifício. A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança qualquer carente ao seu lado. Né? Aí sim. Então, como convidar o mestre? É passar o ano fazendo isso aí. Aí, o convidado já estará convidado desde sempre a participar da sua festa na sua casa. A gente tem que compreender isso. Esse é o objetivo. É para isso que a gente festeja Natal todo ano. Para reviver a mensagem de Jesus. Muita paz para todos, que tenham um Natal de paz, junto com os familiares, com paciência, tolerância, porque quem tem família grande sabe que essas reuniões são complicadas, né? Mas são testes que a gente faz para poder dar certo aí na nossa vida. Muita paz para todos.